Boa noite, boa hora também. Está começando mais um programa Comunicação em Movimento, que é uma produção do Grupo Emerge, Centro de Pesquisa em Produção e Comunicação em Emergência da Universidade Federal Fluminense, sobre coordenação do professor Adilson Cabral. O programa Comunicação em Movimento traz debates relacionados à política de comunicação, à comunicação comunitária, à diversidade cultural, às competências críticas infocomunicacionais e também ao ativismo midiático. Na produção e operação e a condução do programa de hoje está sobre minha responsabilidade, Jader Damasceno, que sou doutorando em mídia e cotidiano pela Universidade Federal Fluminense, UF, e a coordenação é do professor Adilson Cabral. O tema de hoje, como está também bem no nosso cartaz, o programa abordará o mediativismo em tempos de mediatização, né, pensando numa perspectiva de mediatização profunda e dessas relações neoliberais, e também as crises da coletividade. E para conversar sobre esse tema, falaremos com o professor Dr. Marco Túlio Câmara, que é professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Sociedade, PPG-Com, e do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Tocantins, UFT. Doutor em Linguística aplicada pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e vencedor de prêmio, e também autor de alguns livros, inclusive, que a gente vai discutir hoje, sobre mediatização e os conceitos, né? Conceitos à prática. Para isso, eu vou chamar ele para a nossa sala e começar o nosso bate-papo. Boa noite, professor. Boa noite, Jader. Boa noite, pessoal. Olá, quem está vendo ou ouvindo em qualquer outro horário do dia também. É um prazer estar aqui. A gente vai começar com uma pequena audiodescrição para que aí, futuramente, quando a gente transformar o nosso programa também em uma experiência audiovisual em plataforma de audiovisual, a gente tem esses dados. Eu sou um homem branco, e uso óculos, tenho uma proteção ocular no meu olho direito, estou num ambiente branco, e a barba grande de tonalidade escura e o cabelo também castanho escuro. Você poderia se apresentar também, professor? Claro, eu sou Marco Túlio, né? Eu sou um homem branco, de cabelo ondulado para encaracolado, de olhos castanhos escuros. Estou com uma camisa semissocial, em um quarto pintado de azul, a parede azul, com uma estante de livros, uma bandeira do movimento LGBT, e também tem uma barba por fazer, digamos assim. No programa de hoje, pensando já essa audiodescrição e pensando também o nosso tema, eu já queria aproveitar para fazer esse convite para quem está em casa, quem está nos assistindo pelos dispositivos móveis, entendesse o porquê da audiodescrição e a relação com o mediativismo, né? De que forma que essas novas experiências elas impactam as sociedades, pensando na perspectiva de acolhimento. Você falou da bandeira que está no fundo do seu cenário, a bandeira LGBTQIAPN+, e como essas audiodescrições também podem ser vistas como um modelo de mediativismo. Sim, sim. Já até puxando, né, para até um pouco da definição, assim, o mediativismo tem por norte, né, tem por princípio, tentar promover a mudança social. E aí, quando a gente promove, então, inclusão, né, inclusão social de pessoas com deficiência, de outras populações minorizadas, como LGBTQIAPN+, pessoas negras, quilombolas, indígenas, a gente está promovendo, então, um debate que seja mais amplificado, né, em que todas essas pessoas sejam ouvidas, sejam vistas, né, que as ideias dessas pessoas se espalhem, para que, então, a gente consiga promover essa mudança que a gente está querendo. Então, não tem como a gente fazer uma mudança democrática, uma mudança social em um país democrático e defender a democracia sem essa inclusão social e, principalmente, nesse caso, midiática, sem que todas essas pessoas tenham acesso a essas mídias, não só como consumidoras, mas também como produtoras, e que a gente consiga fazer uma relação, né, e se relacione dentro dessas mídias agora digitais, não só agora, né, mas enfim, dessas mídias digitais ou não, mas que promover, então, essa inclusão também na produção e nessa representação e para que todo mundo consiga se
se influenciar, né? Se a gente consiga conversar entre si. Vamos começar um papo um pouquinho, talvez, mais acadêmico, mas tão importante quanto, que é o livro, né? Uma das bases da pesquisa, da minha pesquisa, e nosso programa sempre dialoga com a pesquisa de quem está fazendo a entrevista, né? É sobre interfaces do mediativismo, conceito à prática, que é um livro de 2008, e você é um dos autores, né? Isso. E lá no prefácio, intitulado Mediativismo, uma espécie de trilho histórico, do Muniz Sodré, ele fala sobre esse perfil histórico material relacionado, né, do mediativismo com as práticas sociais. E aí, já nesse contexto, entendendo que o mediativismo é uma relação histórica, tem uma relação histórica tanto com as técnicas quanto com as tecnologias de comunicação, como a gente poderia pensar essa relação do mediativismo hoje, pensando nas redes digitais, né, e esse modelo de espalhamento e esse modelo de dispositivo móvel, celular, tablet, notebook, entre outros. Como é que a gente poderia ver essa relação do mediativismo migrando da modernidade para a contemporaneidade? Sim, é muito importante a gente ter começado, né, principalmente o livro, né, o Interfaces do Mediativismo, do Conceito à Prática. Quem tiver interesse, a gente vai tentar colocar o link, mas também dá para dar um Google que vai achar. É um livro, né, de download aberto. Como o Jader comentou, a gente lançou ele em 2018 e a gente começou a organizar, né, em 2016, final de 2016, início, em 2017. E aí a gente convidou o professor Muniz Sodré para fazer esse prefácio, e foi muito rico, né, contribuiu de uma forma muito rica, porque ele trouxe exatamente essa historicização para mostrar mesmo como é que a gente vê essa transformação, como o Jader bem pontuou. Então, como que a gente está vendo isso hoje? Para responder em relação a hoje, especificamente, também é importante a gente voltar um pouquinho no tempo, uns 10, 12 anos atrás, principalmente, quando a gente vem nas jornadas de junho de 2013. Ali foi um divisor de águas para que esse mediativismo, como a gente conhece até hoje, e que isso vai se reconfigurando, existisse, né? Nas jornadas de junho de 2013, foi quando teve um boom de movimentos, de grupos que se organizaram por meio das plataformas digitais, por meio das redes sociais digitais. E a partir dessa organização, foram para as ruas, e também foram se organizando politicamente e socialmente. Então, como que, né, respondendo diretamente a pergunta, né, como que está hoje isso em relação principalmente ao uso de celulares e tudo? A partir dessa amplitude, né, essa ampliação do acesso às tecnologias digitais de informação, ao uso dos smartphones para registro, e com a internet em qualquer lugar, né, que tenha sinal, a gente amplificou, então, essa participação também política no meio online. Não só em relação a participar de debates, como responder, como a gente observa no curso da história, né? No curso da história a gente tem essa participação, de certa forma, nas outras mídias tradicionais, mas o que a gente percebe hoje é mais no sentido de produção de conteúdo digital. Essa produção de conteúdo digital que é um cerne que vai fazer essa virada histórica e social para o mediativismo como a gente conhece hoje. Então, o que a gente tem hoje, a partir dessa amplitude de acesso, é que a gente consegue, então, fazer com que nossas causas sejam movidas e ouvidas e vistas, né? A gente consegue espalhar o que a gente está sentindo, espalhar as lutas pelas quais a gente está engajado. E quando a gente faz isso, né, hoje em dia, a gente consegue atingir mais pessoas e a gente consegue fazer com que essas outras camadas da sociedade que antes poderiam não ter acesso a nossas causas, a nossas lutas, tenham, então, acesso a isso. Essa nossa própria conversa, né, é um exemplo disso. Eu estou em Palmas, você está em Niterói ou no Rio, enfim. A gente está conversando aqui em tempo real. Você que está vendo ou ouvindo a gente pode estar em Minas, pode estar no Rio de Janeiro, em São Paulo, Pará,
e tem vários, né, a gente consegue ter essa interação e essa movimentação também. Então, como a gente percebe hoje, né, tem hoje em dia, é muito voltado para como que a gente usa as tecnologias digitais enquanto produtores de conteúdo, né, não só produtores de conteúdo como dancinha, né, esse tipo não, mas pensando nessa possibilidade mesmo de conteúdos que sejam sociais e políticos. É para isso que o mediativismo está voltado, é para a mudança social. Então, no curso da história, a gente tem isso muito abertamente, né, em rádio, em jornal impresso, movimentos sindicais, mídias alternativas, mas para além disso, né, com as tecnologias digitais, a gente tem essa amplitude de fazer essas outras produções também, que essas produções cheguem em outros lugares que antes poderiam não chegar. No teu capítulo 1 do livro, vocês já começam com a interrogação, né? Quando vocês questionam o que seria esse mediativismo enquanto um processo conceitual, enquanto um espaço de ciência, não só como um modelo prático da vida, né? Material histórico, pensa na história, no seu percurso, na sua execução, mas como lugar epistemológico. E aí vocês questionam o que seria o mediativismo enquanto esse lugar de conceito, enquanto lugar de prática. E aí você abre uma aspa mais na frente, que é sobre a terminologia, que é essa dificuldade em limitar ou delimitar o conceito, já que ele tem alguns atravessamentos e algumas camadas, e até mesmo dentro do campo comunicacional ele sofre esses embates epistemológicos, pensando, inclusive, em outras denominações similares, né? No caso, mídia livre, radical, de guerrilha, alternativa. Aí eu queria... Tem como a gente pensar essa terminologia ou esse conceito de forma mais condensada e mais certa? Ou você acha que ele tem mudado, inclusive agora, para outro conceito, ou tem pensado ele de outra forma? Eu acho que está indissociável, né? Quando a gente pensa até hoje nesses outros conceitos que são similares, né? Como mídia de guerrilha, mídia alternativa, mídia radical, quando a gente pensa nesses conceitos, a gente pensa já em uma plataforma digital. Então, se a gente pergunta, vai numa sala de jornalismo, por exemplo, e perguntar o que vocês entendem como jornalismo alternativo, mídia alternativa, qual mídia alternativa vocês consomem? Todo mundo vai falar ou de alguma página de Instagram que segue, ou de outra rede social que segue, ou de algum site. Então, a gente já tem essa transfiguração para mídias que sejam já ou nativas digitais, ou que fizeram essa transição, mas que a gente já tem internalizado, né, que seriam essas mídias digitais. Então, hoje em dia, a gente não consegue separar muito o mediativismo, mesmo enquanto conceito, do ambiente digital, porque é a realidade que a gente está vivendo hoje em dia. Assim como todos os processos midiáticos e de mediatização, eles vão se atualizando de acordo com o tempo em que a gente está vivendo, né? Então, a gente vai tendo essa atualização e essa contextualização a partir, né, do curso da história, que a história é viva, vai se movimentando, assim como a mídia também é viva, enfim, tudo a gente está em movimento, como diz o próprio nome do programa, né? Uma comunicação que está em constante movimento. Nesse capítulo, né, que a gente escreveu, eu e o professor Antônio Braga, do Cefet, de Minas, oriundo também de uma inquietação que veio da tese dele, defendida na UFMG, em que ele falou sobre o mediativismo do Mídia Ninja, que é um portal amplamente conhecido aqui no Brasil por fazer essas coberturas midiáticas que começaram também lá nas jornadas de junho, né, de 2013. E aí ele percebeu essa falta, né, essa lacuna de pesquisas que conceituassem o mediativismo. Aí, conversando, ele me chamou para a gente pensar nisso juntos, eu fui fazendo outras pesquisas, e aí a gente foi chegando nisso. Nossa, por que a gente não faz, então, um artigo, né, para fazer uma busca dessa conceituação? E aí, o que a gente percebeu? Que para formalizar um conceito, por a gente estar já no âmbito dessa movimentação, a gente também não poderia formalizar ou propor uma ideia conceitual baseada em plataformas, sejam elas digitais, online ou offline, né, ou tradicionais. Então, o primeiro ponto é esse: a gente não poderia
demarcar já, olha, mediativismo é aquilo que é feito a partir de mídia digital. Não, porque ele também é negar a história, né? A gente estaria negando o que o Muniz Sodré bem falou do processo de historicização. Então, o primeiro ponto é a gente entender todo esse contexto e esse processo. A partir daí, a gente foi discutindo sobre o que pode ser, o que não pode ser o mediativismo, comparado com essas outras nomenclaturas que são similares, né, como você bem pontuou, e como que elas se relacionam, mas também como que o mediativismo, por si só, já carrega características que são muito peculiares nele. E aí, já propondo, né, o que a gente entende enquanto conceito, a gente foi pesquisando vários autores internacionais, nacionais, e muitos deles, quando traziam o mediativismo, já traziam enquanto uma coisa que é dada. É a mídia e o ativismo. A gente, não é só isso. Porque isso tem várias frentes. Aí a gente chegou numa proposta de que o mediativismo atua a partir de 5 frentes principais. O conhecimento, a informação, a presença, a defesa e a resistência. Vamos por partes. Quando a gente fala de conhecimento, a gente pensa numa perspectiva ampla de construção de conhecimento, bem numa perspectiva do Paulo Freire mesmo, que o conhecimento é construído e é dialógico, ou seja, ele é formado a partir das experiências de cada pessoa que está envolvida naquele processo, e que vai ser a partir dessa troca que esse conhecimento vai ser formado. E aí esse conhecimento vai ser, na verdade, construído. Então, o mediativismo ele tem também esse objetivo de promover essa construção do conhecimento. Para exemplificar, vou pegar o exemplo em todos eles, vou pegar um exemplo de que a gente falou aqui no começo da nossa conversa, tanto em relação à audiodescrição, inserção de pessoas com deficiência, né, quanto também em relação à sexualidade e gênero. Em relação à produção e à construção desse conhecimento, sobretudo relacionado a pessoas com deficiência, compreender toda essa complexidade que envolve. Então, pode ser que alguém que esteja assistindo agora, ou ouvindo, nunca tenha visto ou ouvido uma audiodescrição. Aí entendeu, então está sendo construído um conhecimento sobre como produzir conteúdos que sejam, de fato, inclusivos. Esse, então, é um conhecimento. Em relação à informação. A informação, como o próprio nome diz, é que vai levar a informação para aquele público. Tem muita ligação com o jornalismo, por isso também tem muita ligação com essas outras nomenclaturas de mídia alternativa, jornalismo alternativo, de guerrilha, radical, por aí vai. E aí, quando a gente leva para levar a informação para aquela população, para aquela sociedade. Então, pegando no histórico brasileiro recente, era em relação às manifestações. Então, era informar sobre como estavam acontecendo essas manifestações, sobre o que elas tratavam. E aí, o que o Mídia Ninja fez na época, era mostrar um outro lado dessa manifestação, que a grande mídia já não mostrava. Então, levar essa informação para aquela sociedade, para aquele estrato social. Assim como, voltando ao nosso exemplo, informar você começou falando isso, então a gente vai fazer audiodescrição, porque isso é uma parte importante e tal, de inclusão. Então, isso é uma informação que a gente está levando, visando a construção do conhecimento. As outras 3 também se interrelacionam, que é presença, defesa e resistência. Presença é quando a gente se faz presente naquele momento, naquela manifestação. Então, pegando em casos em relação a manifestações sociais, presenciais, a gente se colocar como parte daquela manifestação. Então, olha, eu estou aqui, que aí puxa o gancho do digital. Qual a facilidade do digital com isso? Eu, como celular, eu posso fazer uma live, posso fazer um story, mostrando, olha, estou aqui na manifestação, a polícia está agindo dessa forma, os movimentos sindicais estão pedindo tal e tal coisa, mas não está tendo diálogo e por aí vai. Então, eu estou me fazendo presente naquela manifestação. Quando eu coloco uma bandeira do movimento LGBTQIA+ aqui no meu escritório, no meu quarto, eu estou me fazendo presente, falando que a minha sexualidade importa
para os discursos que eu vou defender, que eu vou falar. Então, tudo isso é de se demarcar enquanto presença. Enquanto defesa, é usar a mídia como também uma defesa midiática. E aqui a gente está falando nos dois sentidos, tanto no sentido mais amplo, no sentido da defesa midiática enquanto defender a importância da mídia, defender a importância do jornalismo, quanto também da gente se defender. Pensando em realidades de manifestações, é quando eu estou filmando e vem a polícia e me agride, ou taca spray de pimenta, eu estou usando aquela ferramenta midiática como uma defesa, mostrando o que eu estava fazendo ou não estava fazendo para receber aquele tipo de devolutiva de reação. E, enquanto resistência, a gente se demarcar, né, enquanto uma resistência política, midiática, social. Então, falar, olha, a gente está aqui, a gente existe, a gente vai lutar pelos nossos direitos, a gente vai lutar pelo que a gente acredita. Então, o mediativismo que a gente chegou, né, nessa proposta de conceito e nessa proposta de frentes de atuação, de formas de atuação, elenca principalmente essas 5 frentes. Claro que, como eu falei, a gente vai se adaptando com o contexto, vai se atualizando. Então, hoje em dia, isso foi que a gente chegou em 2018. Hoje em dia, a gente tem outras formas de participação social, política e midiática, até pelas plataformas digitais. A gente tem outras plataformas digitais que em 2018 não tinha, ou que em 2018 tinha, e agora perdeu a força, ou também não existe mais. Mas o modus operandi, né, o modo de funcionamento, ainda se mantém. Então, a gente fazer um esforço para buscar essa conceituação foi muito pensando nesse aspecto. Aproveitando já tua fala sobre esse percurso histórico e imaginando que a gente está num momento que, inclusive, é pensado por muitos pesquisadores sobre mediatização profunda, que é esse lugar de aprofundamento das questões da mídia entrelaçadas aos processos culturais e também políticos, num lugar de encontro, de pertencimento, mas também de reencontro desses lugares. Aí eu queria aproveitar para pensar com você se é possível, nesse lugar de transgressão, que tem uma parte específica do texto de vocês que fala sobre o mediativismo só é possível com o mediativista, né, com o sujeito. E no lugar neoliberal que a gente tem vivido, temos encontrado uma barreira que, apesar de pensar globalmente, estamos muito fragmentados. Uma característica dessa modernidade, dessa pós-modernidade neoliberal, que é fragmentar mais as experiências e dividir mais essa ideia de coletividade. A gente vive uma experiência coletiva digital ao mesmo tempo que cada um está na sua casa. E como é que a gente poderia pensar esse mediativismo de forma prática, pragmática, dentro de uma realidade neoliberal? Isso é possível? Como é que a gente tem atuado? Se você tem exemplos, se vocês já identificaram algumas formas. Você fala sobre o Mídia Ninja, num período histórico, mostrando uma outra face de como produzir sentido a partir da mídia e com intervenção política. Hoje, em época de TikTok, em época de venda de conteúdo, de Big Data, como é que esse mediativismo tem relacionado com as crises de coletividade, já que está todo mundo na nossa casa? É um desafio muito grande, porque, como você bem contextualizou, né, a crise da coletividade passa pelo exercício do neoliberalismo. O que isso significa? Para as empresas, né, de tecnologia, essas grandes empresas, é importante que seja tudo pessoalizado, voltado para aquele consumo imediato e para aquele consumo individual. Então, é um desafio hoje em dia a gente pensar nessa produção coletiva, porque o cerne do ativismo é a coletividade. Quando a gente fala que não existe mediativismo sem mediativistas, à primeira vista parece até óbvio, mas quando a gente vem para hoje em dia, a gente percebe ainda mais que não é óbvio e que é difícil. Que é pensar que, enquanto o mediativismo acontecer, a gente precisa de sujeitos, de pessoas que estejam inseridas naquela realidade, que queiram mostrar essa realidade, né? Então, como é que a gente vê hoje em dia? Primeiro ponto é diferenciar um pouco, e aí entra uma discussão que eu e o Antônio Braga tivemos
em um outro texto, em outro capítulo de livro, que é sobre militância e ativismo. O ativismo, ele guarda por si só, enquanto conceito, a questão da coletividade, a questão da mudança social. Já a militância, ela está voltada para a questão individual. É quando a pessoa se vê e ela quer se mostrar, quer mostrar a identificação a partir daquela... quer mostrar a credibilidade que ela tem em relação àquela luta, àquela causa, mas não necessariamente é feita de forma coletiva, pensando nessa mudança coletiva. Isso tem sido impulsionado pelas empresas de tecnologia. Então, isso tem sido impulsionado pelos algoritmos. Então, nessa modernidade líquida, nessa modernidade tecnológica, o que a gente vê? A gente vê uma coisa impulsionada pelos algoritmos do que vende mais, do que tem mais acesso. Se tem mais acesso um conteúdo de algum jogo de azar, por exemplo, isso vai ser impulsionado e vendido mais do que uma causa social. Tá, então como é que a gente vai furar essa bolha? É isso que é o principal desafio que a gente tem até hoje. O que eu vejo com bons olhos do que tem sido feito são portais de jornalismo, pensando em jornalismo, portais de jornalismos independentes que fazem uso dessas redes sociais para não só se mostrar presente, mas também levar informação, mas também se defender enquanto uma resistência midiática jornalística. Outro exemplo é em relação à divulgação científica. O que a gente tem, por exemplo, de divulgações de divulgadores de ciência, que nem sempre são jornalistas, né? Que, quando a gente fala de divulgação científica, pode ampliar aí o escopo. A gente tem médicos, biólogos, cientistas que vão usar essas mídias, produzir esses conteúdos que são interessantes, que usam a linguagem daquela rede social para promover aquele conhecimento e também para combater a desinformação. Então, eu acho que a gente consegue furar um pouco essa bolha, digamos assim, usando essas mesmas armas tecnológicas e digitais, só que a favor do que a gente acredita, do que a gente defende. Você pesquisa arte, né? Então, como que a arte o ativismo pode impulsionar isso? A gente tem, historicamente, a arte enquanto um movimento muito importante para a mudança social. Seja na música, seja na arte visual, nas artes plásticas, a gente tem movimentos artísticos e obras artísticas que são fundamentais para que a gente entenda tanto a nossa história, o nosso passado, tá aí, né, o Oscar que veio coroar isso melhor para a gente, quanto para a gente também entender o que a gente está vivendo hoje e pensar em um futuro, para promover essa mudança no futuro. Então, o que eu vejo em relação a essa coletividade, essa provável queda e morte da coletividade, que é impulsionada pelas empresas e pelo neoliberalismo, é a gente tentar nadar um pouco contra a corrente, de partir, então, dessas identificações, mas não parar nas identificações, mas também promover essas discussões mais amplas para buscar, de novo, voltar lá naquelas 5 frentes que são perceptíveis em outros aspectos. Então, a gente tem atualizações, né, disso, mediativismo ambiental, mediativismo científico, o artivismo, o mediativismo com arte. A gente tem outras possibilidades de ação que a gente consegue ainda entrar e produzir, e o que a gente precisa é, então, fazer com que esses algoritmos também entendam o que a gente está querendo. Então, não adianta nada eu falar isso e, ao mesmo tempo, seguir aquele influenciador, influenciadora, que não produz nenhum tipo de conteúdo relevante para mim, no sentido social e político, e eu compartilhar aquilo mesmo que seja para zombar. Que eu vou dar o que o algoritmo está querendo, né? Que eu vou dar o que a empresa quer, que é o alcance. Então, a gente também fazer esse outro, entender o nosso papel enquanto consumidor, não só enquanto produtor, mas enquanto também consumidor, de como a gente se porta nessas mídias digitais, tecnológicas, também influencia em como que a gente, no legado que a gente quer deixar. Eu costumava dizer, durante o meu mestrado no Piauí, que a gente pode produzir pesquisa hackeada, né? Então, o mediativismo pensado numa perspectiva do hackeamento da sociedade. Dentro do conceito que a gente estuda aqui no programa de mídia cotidiano, a gente
Imagina esse hackeamento já também por setor, quando ele fala que a gente vai criando fissuras dentro do cotidiano para tentar subverter o cotidiano, né? Que seriam as gambiarras. O mediativismo vive nos processos de gambiarra também. E aí a minha pesquisa volta para o mediativismo, porque o binômio só do mediativismo não daria conta de abarcar as técnicas empregadas por coletivos de arte urbana. Quando se pensa em projeção, que utiliza técnicas de comunicação, mas também de ativismo. Quando pensa nos modelos clássicos de vanguarda, quando a gente está falando sobre, por exemplo, lambi-lambi, ou pichação, ou grafite, ou modelos de stencil em camiseta, e a gente tem visto um retorno da moda ativista, então da moda pensando uma consciência não só material, mas também uma consciência política. Aí como é que a gente poderia imaginar nesse modelo atual, onde os algoritmos, aí já puxo um comentário da Cíntia, que ela fala sobre, vou até jogar aqui na tela, sobre a questão algorítmica. Você já tocou um pouco nesse assunto, mas aí eu já aproveito para como pensar hackear através de técnicas de mídia, também de técnicas de arte, de comunicação, hackear os algoritmos dentro de uma indústria, dentro de uma mega indústria de comunicação e de mídia. Por exemplo, a Google não se enxerga enquanto uma empresa de comunicação. No entanto, acaba interpelando o governo nacional quando propõe um debate injusto, ilegal e de mega alcance, falando sobre a PL das fake news. Então, como hackear o sistema dessa indústria das big techs, né? Dessa materialização dessas subjetividades digitais. Enquanto pessoas físicas, digamos assim, né, nós enquanto usuários, eu sempre bato nessa tecla do enquanto consumo, para a gente treinar o algoritmo para que ele entenda que aquele conteúdo é importante, é relevante. Então, uma possibilidade, né, de estratégia de hackear essa técnica é exatamente tentando furar o que eles estão entendendo enquanto o que é mais rentável, o que é mais popularizado e tal. Porque indo no cerne da questão, né, do problema, é isso que você comentou por último, por fim, que a Google, por exemplo, não se entende enquanto uma empresa de comunicação, mas sim de tecnologia. Mas, no entanto, a gente vê, então, essa forte relação com a política estadunidense, agora trumpista, em relação a impor, né, os usos, e incentivar usos que sejam até usos criminosos, de promover discursos de ódio, de não combater a desinformação. Então, como que essas empresas estão utilizando, né, dessa máquina? Estão utilizando para benefício próprio e para essa disseminação do que se chega mais para as outras pessoas, do que chama atenção. Por quê? A desinformação, o discurso de ódio, ele toca no sentimento. Ele não toca na razão, na verdade. Ele toca no sentimento. Eu acredito naquilo que eu quero acreditar. Então, quando a gente vai para esse lado do sentimento, a gente então tem que mudar, jogar para o outro lado, que se eu mostro, enquanto consumidor, que aqueles tipos de conteúdo não me interessam, seja pelo bem ou pelo mal, seja porque eu estou criticando ele, eu tenho que mostrar que aquilo não chega até mim, que eu não quero que chegue até mim. Ou seja, não compartilhar, não endossar aquilo, não participar daquele tipo de conteúdo. Então, lutar com as armas que a gente tem e com as armas que nos são oferecidas, mas também produzir essa quebra dessa produtividade, essa quebra desse sistema. Então, produzir esses conteúdos, como você falou do mediativismo, produzir esses tipos de conteúdos artísticos, culturais, jornalísticos, midiáticos, que sejam da contramão daquilo que é feito, daquilo que já é feito, mas entendendo também essas estratégias de negociação e de alcance.
Então, se vai tocar nesse sentimento, se eu chego no meu público a partir desse sentimento que eu provoco, qual o sentimento que eu quero provocar e qual o sentimento que eu quero que se espalhe a partir daquele relato, daquela arte, daquela cobertura. Então, eu ainda tenho um pouco de esperança em relação a isso, embora a gente esteja embebido de medos e realidades que são já muito desanimadoras e avassaladoras, na verdade, né? Mas, ao mesmo tempo, devastadoras, eu queria dizer. Ao mesmo tempo que essa realidade é muito devastadora, permite que a gente lute do outro lado, né? Permite com que a gente faça um contramovimento, uma contracultura, que, inclusive, é a origem também do mediativismo, né? Esse movimento contracultural. Quase investigar a história e as relações sociais no tempo a contrapego, né? Como já diria. O nosso tempo está se esgotando, e aí eu queria aproveitar para deixar um convite, para que você fizesse um convite para quem tem mais interesse em achar sua pesquisa, achar os livros e também encontrar outro material seu. Queria que você deixasse um recado. Tá, joia. Como o Jader comentou, né, tem esse livro de 2018, né, o Interfaces do Mediativismo, do Conceito à Prática. Nele a gente tem 51 capítulos, 51 artigos, é muita coisa, mas a gente quis manter uma quantidade ainda que grande, porque a gente tem debates ali que são muito interessantes, que vão do jornalismo livre, jornalismo alternativo, as redes sociais diversas. Então, a gente tem uma amplitude de discussões, sejam conceituais, sejam práticas. Uma outra publicação também mais recente é um livro oriundo da minha tese, Ouçam as Bichas Pretas, em que eu faço uma discussão entre mediativismo e masculinidades, a partir, então, do conceito ancorado, né, na multimodalidade, que na verdade, as várias formas de linguagem que a gente está se comunicando aqui. Então, como que essas várias formas de linguagem vão produzir sentidos ativistas, mediativistas, e também vão ser produzidos sentidos a partir do que a gente entende enquanto masculinidades no plural, né? Porque a gente entende que não existe só uma masculinidade que é possível. Então, e aí, além disso, outros artigos mais recentes que eu tenho escrito tanto sozinho quanto em parceria com o Antônio Braig, né, que é o meu parceiro de publicação desde 2018, também vão nesse sentido. A gente já trabalhou com mediativismo científico, mediativismo ambiental, uma atualização desse artigo do conceito e no sentido pensando já nessas configurações digitais que a gente discutiu aqui hoje, mas também pensando nessas configurações sociais que a gente tem hoje em dia. Então, fica o convite para vocês conhecerem mais sobre o tema, não só sobre o meu trabalho, mas sobre o tema, nessas interfaces entre gênero, sexualidade, raça. Tudo isso é muito importante para a gente trabalhar e entender nosso papel, né, aqui enquanto consumidores e produtores de mídia, e como que a gente pode promover essa mudança social de alguma forma. Obrigado, gente. A gente que fica grato, professor Túlio, e o nosso programa está chegando ao fim, mas sempre fica aquele convite para ir procurar as redes sociais do Grupo EMERGE, que tem mais links, tem mais informações, e também a do professor Marco Túlio, onde você pode encontrar outros links, outros textos e um pouquinho de como ele tem andado entre a pesquisa e a vida normal, né, de sujeitos que também fazem produção. Muito obrigado, professor, mais uma vez, pela participação, pela colaboração, por se disponibilizar em ser uma parte importante da nossa biblioteca viva do Grupo EMERGE, Grupo Pesquisa em Comunicação e Movimento, né? Pensando nesse lugar de encontros, nesses lugares híbridos. Por enquanto, a gente finaliza o nosso programa aqui, mas que ele não precisa encerrar, a gente pode continuar produzindo conhecimento, contextos e afetos nas redes sociais e em outros encontros. Até a próxima, muito obrigado.